Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos, irmãos, amigos. Queremos dar também boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos iniciando o nosso culto aqui na Igreja Batista em Simeone, Ribeirão Preto, estado de São Paulo, aqui no Brasil. Você é muito bem-vindo para participar da nossa live. Que Deus te abençoe. Nós vamos ter um momento de oração para orar pela sua vida, pela sua família, nesta hora. E queremos que aonde você estiver, ou você que ainda vai acessar, nosso maior desejo é que Deus, na sua graça infinita, possa fazê-lo conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Nós vamos estar orando e com certeza Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, ok? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença em oração, porque nós sabemos que Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos pela vida da Tua igreja, Igreja Batista em Simeone, cada irmão que está aqui nesta manhã, mesmo todos nós ainda enfrentando o problema da pandemia, nós estamos aqui uma parte da igreja e nós viemos aqui para te adorar, para ouvir a Tua palavra, para te glorificar. Abençoa-nos, continue nos capacitando para estarmos fazendo a Tua vontade, para que cumpramos a missão que o Senhor nos deste como igreja. Também pedimos as Tuas bênçãos para os nossos amigos, pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Que o Senhor os abençoe, juntamente com as suas famílias. Abençoe sobremaneira, para que aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, possa fazê-lo o mais rápido possível, possa se preparar para encontrar com Deus. Nós sabemos das palavras de Jesus, que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus o Pai, que está nos céus, a não ser que aceite Jesus, que obedeça a Jesus, que siga Jesus, porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo salva, só Ele perdoa os pecados, só Ele garante a vida eterna. Por isso nós te pedimos que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, possa convencer os nossos amigos a tomar essa decisão mais importante, entregando seus corações a Jesus Cristo. Abençoe também o nosso país, toda a situação de enfermidade, problema de desemprego. Pedimos que o Senhor abra portas, Senhor, resolva esses problemas que têm afetado a nossa nação. Nós queremos que a nossa nação seja forte para poder abençoar outras nações que estão em situação muito pior. Abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso presidente, ministro, todas as autoridades constituídas. Pois nós oramos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor, a equipe vai estar cantando um cântico de adoração ao Senhor. Convido os irmãos a se colocar em pé, vamos juntos louvar o Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos que estão aqui conosco. Com vocês mais uma vez. Quero também dar um bom dia muito especial para os nossos amigos que estão também nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós nessa manhã. Essa música que nós vamos estar cantando, meus irmãos, é uma música que eu quero convidar vocês nesse momento a engrandecer, a enaltecer o nome do nosso Deus, porque Ele é grande, Ele é tão digno do nosso louvor. Que nesse momento, nessa manhã em que nos reunimos, nós possamos louvá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Convido você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir durante a semana, a estar também cantando conosco. Oh,
Irmãos, Deus, na sua graça infinita, tem nos abençoado muito, né? Semana passada estávamos um pouco apreensivos, a suspeita da Vivi, da família, ter pegado o Covid-19. Graças a Deus que na quinta-feira, né, Alessandra? O resultado veio, né? Mas com uma semana de expectativa, né? E problema de dor de cabeça muito forte, e Deus deu esse livramento, né? Dessa família amada da igreja, e o resultado foi negativo. Isso significa que nós todos, né, devemos tomar muito cuidado. A irmã da Alessandra é assintomática, ela veio e nem sabia que estava, e ela ainda está se recuperando, né? Ela comprovou que ela está, mas é assintomática, acabou quase que passando esse Covid para a família, e Deus deu esse livramento, de maneira que nós estamos contentes e alegres e glorificando a Deus. Quero agradecer a Deus também. Eu e minha esposa já tomamos a vacina, né? Quem que já tomou a vacina? Glória a Deus, né? Já estamos aí, pelo menos parcialmente protegidos, mas os cuidados permanecem o mesmo, e com certeza Deus tem usado homens e mulheres no Brasil e no mundo inteiro, né? São usados pelo Espírito Santo para fabricar, né? Eles ficaram pesquisando durante um ano. Imagine 24 horas, pessoas do mundo inteiro tentando descobrir uma maneira de nos proteger. E Deus deu sabedoria, e vai sair um remédio, em nome de Jesus, vai sair remédio. Amém. A gente nem precisa tomar vacina, se Deus quiser vai vir remédio aí com spray, de tudo quanto é jeito. E com certeza, pela graça de Deus, pelo amor que Deus tem pela humanidade, a Bíblia fala isso, né? Deus amou o mundo, e com certeza Ele vai nos abençoar, e vai dar um pouco de paz para as nações, para as pessoas retornarem aos seus trabalhos, as igrejas, pelo menos 100% voltarem a adorar o Senhor com toda tranquilidade. Amém. Amados, nesta manhã nós vamos estar ouvindo o pastor Luiz. Deus já colocou a mensagem no coração dele, e com certeza ele vai nos abençoar com a palavra de Deus. Pastor Luiz, Deus te abençoe. Amém. As criancinhas podem estar saindo, tem a professora Alessandra, todas as criancinhas poderão estar saindo agora. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. É muito bom estarmos na casa do nosso Deus, né? Podermos cultuar o nosso Deus como igreja, né? Nesse culto presencial. É muito bom estarmos em comunhão, né, com os irmãos, porque afinal de contas nós nos chamamos de irmãos porque somos uma família, né? E família tem que ter união, né? Então claro que é válido, né? E Deus aceita e recebe o louvor que nós prestamos individualmente, né? Nas nossas casas ou onde quer que estejamos, mas como igreja, né? Nós somos um corpo, né? Então a gente faz parte do corpo de Cristo, somos membros desse corpo. Então falarmos que somos igreja e não estarmos unidos fica meio estranho, fica faltando alguma coisa. Então esse calor humano, né, muito bom, muito gostoso, e com certeza isso faz parte dos planos do nosso Deus. Amém? Eu queria primeiramente desejar, né, dar os parabéns para todas as mães, né? Hoje é o Dia das Mães, essas mulheres maravilhosas, né, que foram escolhidas por Deus, né, para gerarem filhos, né, e darem continuidade, né, à humanidade. E lembrando, né, as palavras de Maria, né, quando foi escolhida pelo anjo para ser a mãe de Jesus, né, do nosso Salvador.
e o anjo chegou para ela e disse: salve agraciada. E essa saudação que o anjo deu para Maria é que faz toda a diferença na história de Maria. A gente sabe que Maria foi uma mulher comum, uma mulher como qualquer outra mulher aqui entre nós. Não há nada de especial na vida de Maria, a não ser o fato dela ter sido agraciada por Deus, ou seja, Deus achou graça na vida de Maria. Então, Maria era uma mulher comum, mas ela era uma mulher temente a Deus, e isso é que fez toda a diferença. Então, para que nós sejamos pessoas que Deus vai olhar para nós e se agraciar, e achar graça em nós temos que ser pessoas que realmente sirvam a Deus, pessoas tementes a Deus. Então, a única diferença na Maria, ou em Maria, é que ela foi agraciada por Deus. A vida dela agradou o coração de Deus. Então, por isso ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. Então, queria desejar parabéns, a todas as mães, que Deus continue dando sabedoria a vocês, que vocês continuem sendo essas mulheres maravilhosas nas mãos de Deus, mulheres que Deus tem dado sabedoria, tem dado discernimento e tem dado muito amor. A gente diz sempre que o amor que mais se parece com o amor de Deus é o amor de mãe para com seu filho. Então, que vocês possam continuar sendo essas mães que buscam sabedoria em Deus. A gente sabe que o mundo tem oferecido tantas coisas, tantos conselhos, tem apontado vários caminhos, pastor? Mas o único caminho realmente é Jesus. E a gente tem que se firmar em Deus e buscar em Deus sabedoria para educar os nossos filhos, para edificar a nossa própria vida somente em Deus. Então, que vocês continuem buscando sabedoria em Deus e sendo agraciadas pelo nosso Deus. E hoje vamos estar falando também de amor, esse tema tão importante, um tema que está sempre sendo muito falado, muito explorado até, e infelizmente nos nossos dias tem sido de uma maneira muito deturpada, Não é aquele amor que agrada o coração de Deus e aquele amor de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente a gente tem visto vários tipos de relacionamentos ou de sentimentos e que as pessoas chamam isso de amor, mas a gente vai ver na palavra de Deus aquilo que realmente Deus orienta e Deus nos ensina como sendo amor, o verdadeiro amor. Então, o tema da nossa meditação vai ser o verdadeiro amor. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Apenas esses dois versículos, irmãos. 1 João, está lá no finalzinho do Novo Testamento. João 4, versículos 7 e 8. É um texto bem conhecido. Tem até uma música, a equipe de louvor conhece uma música baseada nesses dois versículos. Esse texto, irmãos, o apóstolo João,
que também é conhecido como o apóstolo do amor, foi o apóstolo mais próximo do nosso Senhor Jesus, né? A gente vê que quando Jesus estava na cruz, né, após ele ter sido pregado na cruz, alguns minutos antes dele realmente expirar, dele realmente entregar a sua vida, dele dar o último suspiro, tem uma passagem que ele chama, né, João, né, o apóstolo do amor, e chama Maria, né, a mãe de Jesus. E aí ele diz: Maria, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Querendo passar ali a incumbência para João dele estar cuidando de Maria como mãe. Então a gente vê que João foi o apóstolo mais próximo de Jesus, a ponto de Jesus considerá-lo como irmão, né? Dele falar: bom, eu estou entregando a minha vida neste momento, mas eu vou deixar a minha mãe aqui na responsabilidade de João. Então, tal era o relacionamento que Jesus tinha com João. E a gente vai ver aqui algumas orientações, né, recebidas de Deus através do apóstolo João. E ele fala aqui, diz o seguinte, versículos 7 e 8: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? A palavra de Deus nos fala sobre o verdadeiro amor. E nesses 2 versículos a gente vê uma definição do verdadeiro amor, aquele amor que vem de Deus, aquele amor que agrada a Deus. E aqui a gente já vai, o objetivo dessa meditação é que no final, irmãos, a gente possa sair daqui dessa manhã e estar meditando e estar fazendo uma comparação. Será que a vida que eu tenho vivido, a vida que eu estou vivendo hoje, a vida cristã, a minha vida cristã, ela está de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta sobre amor? E interessante que aqui no versículo 8, o apóstolo João, né, palavras ditas, né, pelo próprio Deus, através de João, ele fala que Deus é amor. A gente tem muitas características que a gente atribui a Deus, né? Muitos atributos, né, que a gente dá para Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus ele é onipotente, onisciente. E aqui é um dos atributos de Deus. Deus é amor. E o interessante é que Deus, ele não tem amor, mas ele é amor. Ou seja, uma das definições de Deus, né, a essência de Deus é que Deus é amor. Então, ele não possui amor, mas ele é amor. Então, tem uma grande diferença. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, como discípulos de Deus, nós também temos que ser amor. É claro que nós jamais seremos iguais a Deus, mas a nossa vida cristã tem que ser uma eterna busca de chegar o mais próximo de Deus. Jesus é o nosso alvo, né? E nós temos que almejar, né? Desejar chegar o mais próximo de Deus. Então, consertando uma coisinha aqui hoje, amanhã outra, nos arrependendo de um pecado aqui, amanhã consertando outra coisa, e assim a gente vai, como diz o próprio apóstolo Paulo, vivendo de glória em glória, dia após dia, melhorando a cada dia, até chegarmos o mais próximo de Deus, o mais perto de Deus. Deus é perfeito. Nós nesse mundo jamais alcançaremos a perfeição, mas a gente tem que procurar chegar o mais próximo de Deus.
E aqui diz, versículo 8, que Deus é amor. Aí a gente faz uma comparação, né, com a minha vida. Será que eu estou vivendo uma vida próxima daquilo que Deus orienta, daquilo que a palavra de Deus ensina? Será que no dia a dia eu estou sendo amor? Porque eu sempre digo, né, que eu sou cristão, né? Quando alguém pergunta de qual igreja você é, qual a sua religião, eu falo, eu sou da igreja batista, sou cristão, sou evangélico, eu sou, né? Usando, né, uma referência a Deus, né? Deus, ele diz que eu sou, né? Então, quando a gente fala eu sou, não que a gente já é, né, ou a gente já seja, mas a gente está almejando ser igual a Deus. Então, na questão do amor, também a gente tem que procurar ser igual a Deus. E no dia a dia, irmãos, várias coisas vão refletir, né, ou vão dizer se nós estamos vivendo dessa maneira ou não. A gente tem passado dias, né, bem difíceis, né, por causa dessa pandemia, e a gente tem visto muitas coisas realmente muito tristes, né? A gente tem visto que muitos políticos, muitas pessoas têm se aproveitado desse momento tão triste para tirar vantagem, né? Eu achei um absurdo quando, acho que no final do ano, quando eu estava em plena pandemia, em plena as pessoas perdendo emprego, reduzindo salários, enfim, muita gente desempregada e muita gente também fazendo doação, né? Doação de alimentos, de cesta básica. Eu não sei aqui quantos ouviram, né, falar, passou na televisão, né, foi muito noticiado, que pessoas estavam arrecadando cestas básicas e vendendo essas cestas. Então, cestas que eram para doação, né, pessoas em nome de Deus, né, se dizendo com boas intenções, né, arrecadando e vendendo, né? Então isso é um absurdo, né? Então tem até muitos políticos aí que foram afastados, né, porque desviaram dinheiros, enfim, é uma coisa terrível, né? A gente vê isso acontecer. E a gente sabe que, infelizmente, o ser humano, por causa do pecado, no dia a dia tem feito coisas realmente terríveis. E o que é pior, muitas vezes em nome de Deus, né? Ao longo da história, muitas guerras, né, foram travadas e aconteceram em nome de Deus, né? Até hoje muitos países, né, são fechados, né, proibido, né, falar de Deus, né? E eles fazem isso em nome de Deus. Então, achando que estão fazendo coisa certa, né? Que estão sendo usados por Deus. A gente sabe que Deus, nosso Deus, ele é supremo, né? Nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, e nosso Deus, ele tira proveito de todas as situações. Para Deus nada é em vão, né? Nada é por acaso. Então, é claro que numa dessas perseguições à igreja, muita coisa boa acontece, né? Só que a gente sabe que muita gente tira proveito de uma maneira errada. Uma das coisas boas que a gente pode dizer que aconteceram foi a conversão do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também ele perseguiu a igreja durante muito tempo antes da sua conversão, e ele fez isso achando que estava sendo usado por Deus, que estava fazendo em nome de Deus. Só que Deus permitiu que isso acontecesse, até que um belo dia ele teve um encontro com Jesus. E aí ele passou então de perseguidor a perseguido. Então, foi acho que um dos raros benefícios, né, da perseguição à igreja foi isso, a conversão do apóstolo Paulo.
Só que nos nossos dias a gente não tem visto muito mais prejuízo do que benefício para o reino de Deus. Pessoas que usam o nome de Deus, né, usam o termo amor de uma maneira deturpada para poder tirar benefício próprio. Então, e isso muitas pessoas que não conhecem a Deus até falam, né, como que Deus existe se tem tanta guerra, tanta fome, tanta violência, né? Como é que pode as pessoas acreditarem que Deus existe? Só que, irmãos, uma coisa interessante é que Deus realmente existe. E Deus só vai se tornar conhecido dessas pessoas através da sua igreja. Então, através de nós, cada um de nós. E isso volta, né, no início do tema da nossa meditação. Deus é amor. E Ele é amor para mim, Ele é amor para o pastor Carlos, Ele é amor para cada um dos irmãos. E cada um tem que entender o que é que isso significa. Deus é amor. E viver uma vida que realmente agrada ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, nós seremos conhecidos como aquelas pessoas que vivem o verdadeiro amor. Nós não seremos conhecidos pela nossa pregação, pela placa da igreja, ou pelas cruzadas evangelísticas, enfim, nós não seremos conhecidos por programas de televisão, ou o nome de Deus não vai ser conhecido dessa maneira, mas principalmente o nome de Deus vai ser conhecido pelo o amor que existe entre nós. E esse amor começa dentro da igreja. Aliás, antes até, esse amor começa dentro de casa. A gente está numa campanha de oração pelas famílias, porque famílias fortes, famílias sadias, famílias que agradam o nome de Deus, isso forma uma igreja sadia, uma igreja saudável. Se a sua família não está vivendo o verdadeiro amor, pode ter certeza que você como pessoa vai estar com dificuldades na sua vida cristã, e a igreja vai estar também com dificuldade por sua causa. Então, cada um de nós tem que fazer uma reflexão, né, e tem que consertar a sua vida diante de Deus, para que nós tenhamos famílias saudáveis, tenhamos uma igreja saudável e tenhamos uma nação saudável. Então, Deus é amor. Agora, a outra parte desse versículo, versículo 8, que inclusive vem antes, né, antes dessa segunda parte, Deus é amor, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Isso é uma coisa até interessante, porque algumas pessoas, principalmente alguns cristãos, né, alguns religiosos, vamos dizer assim, eles têm muita dificuldade com essa parte desse versículo, com a primeira parte desse versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus. E muitos se justificam, né, dizendo: mas eu tenho dificuldade de amar porque a outra pessoa é que é difícil, né? Eu até tento me relacionar com tal pessoa, mas aquela pessoa é uma pessoa difícil, né? Alguns falam: é um dito popular, meu santo não bate com o dele, né? Isso não existe, né, para um cristão, né? Então, essa parte, irmãos, muitos cristãos justificam, né, ou tentam se justificar jogando a culpa no outro, né? Eu tento me relacionar bem com aquela irmã, mas aquela irmã é difícil, né? Não tem nada que eu faça que agrada aquela irmã ou aquela pessoa, às vezes um vizinho, né? Acho que todo mundo aqui já teve problema com o vizinho, né? Então a gente fala: mas eu tento me relacionar com aquele vizinho, eu faço de tudo, né?
Já fiz até um bolo, levei para ela, né? Tentando fazer amizade, mas aquela vizinha é uma pessoa difícil. Irmãos, isso não existe para o cristão. Porque aqui o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele é bem claro. Ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. E aí na segunda parte ele completa: porque Deus é amor. Se Deus é amor, e eu não estou conseguindo amar uma determinada pessoa, então eu não conheço a Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que agradar ao nosso Deus em todos os quesitos, em todas as partes, né? O fruto do Espírito, ele é composto de, vamos dizer assim, de 9 gomos. Só que se você tem 8 e falta 1, você não tem o fruto do Espírito, né? Aquele fruto está defeituoso. Se você vai no supermercado, na feira, você vai comprar uma tangerina. Você olha a tangerina, você vê se ela está bonitinha, né, por fora, está inteirinha, está firme, né? Aí você compra. Agora, se aquela tangerina está feia, tem uma partezinha que não está legal, você não leva, não é? Assim é com relação ao fruto do Espírito. Fruto do Espírito são 9 gomos, né? 9 partes. Se estiver faltando uma parte, aquele fruto não está legal. Aquele fruto está defeituoso, está com problema. E assim é a nossa vida cristã. Claro que, como eu falei no começo, nós jamais alcançaremos a perfeição, mas nós temos que almejar alcançar, nós temos que desejar, nós temos que ter como alvo Jesus, que Jesus ele é completo, né? Agora, se está faltando um gomo e eu falo: não, mas tá bom, esse gomo está faltando, a culpa é do outro, não é minha. Eu até tento, até tenho boa intenção, né? Tem até um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Será? Acho que o inferno está cheio de más intenções, não de boas, né? Mas ainda assim, não adianta você falar: eu quero, mas a pessoa não aceita. Então está errado, aí você está pondo a responsabilidade da sua vida cristã no outro, e isso está errado. Então, já para a gente concluirmos, o versículo 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, nós temos que amar. Temos que amar. E quando a gente realmente conhece a Deus, quando a gente realmente passou pelo novo nascimento, essa palavra que eu acabei de falar agora, ela perde o sentido. Temos que. Isso é para aquela pessoa que não é nascida de novo. Porque o novo, aquele que nasceu de novo, a nova criatura, ele cumpre a palavra de Deus, e aquilo não é um fardo, aquilo não é um peso. Então, quando eu disse nós temos que, isso é uma obrigação, né? Eu tenho que amar aquele irmão, Agora, para um cristão verdadeiro, isso se torna fácil, isso se torna leve, porque o amor, ele tem que partir de mim para o outro, né? Então, se eu conheço a Deus, eu vou amar. Então, se eu nasci de novo, então a minha intenção é amar. E aqui ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Então, para a gente estar refletindo, fazendo uma comparação, como está a minha vida diante de Deus, se eu me relaciono bem com todos os irmãos, mas tem uma pessoa que é difícil, então vai até aquela pessoa e resolva isso. Resolva, não é tente resolver, mas resolva. Se você é nascido de novo, se você é um cristão, Deus vai te dar essa capacidade, porque Deus é amor, e aquele que ama é nascido de Deus,
aquele que conhece a Deus, ele vai ter essa capacidade de amar. E aquela pessoa que não tem Jesus, que não conhece a Deus, é o que a gente tem visto por aí. Pessoas que falam que amam, mas de uma maneira deturpada. Na verdade, elas não conhecem o verdadeiro amor, porque elas só vão conhecer o verdadeiro amor o dia que elas conhecerem a Jesus, conhecerem a Deus. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa realmente ter uma vida de acordo com a palavra de Deus em todos os sentidos, principalmente nessa questão do amor, porque aquele que não ama não conhece a Deus, e a palavra de Deus está falando. Então que a gente possa corrigir a nossa vida naquilo que precisa, e para que a gente possa agradar a Deus sempre. Amém? Deus abençoe.